Quando um trabalhador é submetido a ambientes de trabalho insalubres, que podem causar problemas respiratórios, logo se pensa que a única saída é uma máscara, como a de um super-herói ou um extraterrestre. Acontece que a máscara nem sempre é sinônimo de boa proteção. Vamos ver neste programa que o EPI de proteção respiratória é apenas a solução final nesses casos, porque, antes de tudo, deve-se realizar um eficiente controle na origem do problema. Mas, para início de conversa, o que é mesmo um EPI? Para o controle das doenças ocupacionais provocadas pela inalação de ar contaminado com poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores, a primeira providência deve ser minimizar a contaminação do local de trabalho. Isto está de acordo com a orientação geral de se realizar o controle na origem do problema. Medidas de proteção coletiva podem e devem ser adotadas, como, por exemplo, enclausuramento, confinamento da operação, ventilação local ou geral, chegando até a substituição das substâncias usadas por outras menos tóxicas. Quando estas medidas não forem viáveis ou enquanto estão sendo implementadas ou avaliadas, devem ser usados respiradores apropriados, os EPI. NR6, norma regulamentadora número 6. Considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. A Instituição Normativa número 1, criada em 11 de abril de 1994, ela estabelece alguns parâmetros legais para o uso de respiradores. Por exemplo, critério técnico de seleção de respirador, usar respirador dentro de um programa de proteção respiratória e, além disso, para 2 contaminantes apenas, existe uma tabela específica de qual tipo de respirador você deve usar. Esses contaminantes são sílica e asbesto. O programa de proteção respiratória tem como objetivo principal que o respirador que está sendo utilizado por um trabalhador venha proteger realmente ele no seu ambiente de trabalho. Lógico, com uma medida a mais de proteção, o uso do EPI, do equipamento de proteção respiratória. A empresa é obrigada a fornecer o respirador quando necessário para proteger a saúde do trabalhador. A administração do programa de proteção respiratória deve ser de responsabilidade de uma pessoa com conhecimento específico que irá realizar a medição, uma estimativa ou a informação atualizada sobre a concentração do contaminante na área de trabalho, a fim de que seja feita a seleção do respirador adequado. Esta pessoa também será responsável pela manutenção de registros e procedimentos escritos de tal maneira que o programa seja documentado e permita uma avaliação de sua eficácia. Cada tipo de respirador tem seu nível de proteção. Por exemplo, uma máscara descartável tem fator de proteção atribuído igual a 10. Uma máscara autônoma de demanda de pressão positiva tem fator de proteção atribuído igual a 10.000. Além disso, tem que dar treinamento para o usuário. O que significa dar treinamento para o usuário? É explicar para o usuário que tipo de contaminante ele vai estar exposto, por que a necessidade do uso do respirador, quais são as medidas de proteção coletiva que já existem no seu ambiente de trabalho, treinar ele como usar corretamente o respirador, por exemplo, fazer ensaio de vedação, fazer um ensaio de verificação de vedação e verificar uma coisa muito importante, que qual é o conforto que esse respirador oferece para o usuário. Na análise da contaminação do ar em situações de trabalho, os riscos respiratórios são classificados principalmente entre aqueles decorrentes da deficiência de oxigênio e os provenientes de contaminantes. No primeiro caso, quando a porcentagem de oxigênio for menor que 12,5% ao nível do mar em pressão atmosférica de 95 milímetros de mercúrio, a atmosfera é considerada IPVS, isto é, imediatamente perigosa à saúde ou à vida. Nos chamados espaços confinados, quando a concentração de oxigênio for menor que 20,9%, este também deve ser considerado IPVS, lembrando sempre que a atmosfera normal tem uma composição de oxigênio equivalente a 21% e 79% de nitrogênio. No caso de contaminantes, os chamados aerodispersóides, que nada mais são do que elementos dispersos no ar, os casos mais comuns são os ambientes com fumos, névoas,
fumaças, neblinas e radionuclídeos. O ensaio de verificação de vedação significa o quê? Quando o respirador é selecionado corretamente, então você tem um determinado nível de contaminação no teu ambiente de trabalho e necessita de um respirador, de acordo com o fator de proteção, você vai selecioná-lo. Por exemplo, você tem um respirador que tem de fator de proteção 10. Foi selecionado corretamente esse respirador. Só que o usuário que vai informar se esse respirador casa corretamente com o rosto dele. Ele é aprovado, tem CA, tem o fator de proteção dele nominal. Agora, será que esse respirador serve no rosto do usuário? Então é feita essa verificação de vedação inicialmente pelo próprio usuário. O que significa fazer essa verificação de vedação? É fazer o ensaio de pressão negativa e o ensaio de pressão positiva. No ensaio de pressão negativa é feito o quê? Você bloqueia os filtros, ou seja, por onde passa o ar, e inala suavemente, para verificar se está entrando ar no contorno da face. Tá? Então seria bloquear os filtros e inalar suavemente. O outro ensaio é o ensaio de verificação da vedação, o ensaio de pressão positiva. É você bloquear a válvula de exalação, no caso desse respirador está aqui na frente, com a palma da mão e exalar suavemente. Exalar, soltar o ar suavemente. E o ar não deve passar pelas bordas do respirador. O ensaio de vedação é um ensaio feito fora da área de trabalho, num local específico. Esse ensaio de vedação pode ser o quantitativo ou o qualitativo. Um dos mais simples é o qualitativo, que é feito, por exemplo, o ensaio com a sacarina. Para se fazer esse ensaio da sacarina, é necessário ter um kit. Esse kit significa o quê? Ter um capuz para poder fazer o ensaio, um capuz que fique até a altura do ombro do usuário, ter também a sacarina propriamente dito, e duas bombinhas como esta, uma para fazer o ensaio de acuidade do paladar, para verificar se a pessoa sente ou não o gosto da sacarina, porque tem pessoas que não sentem o gosto da sacarina, então o ensaio fica inválido, e o outro ensaio, que é o próprio teste que vai se fazer com a sacarina. A pessoa coloca o respirador, coloca o capuz, e aí se passa a sacarina ao redor do rosto dele para verificar se ele vai sentir o gosto ou não. Porém, nesses momentos que a gente vai estar passando a sacarina, ele vai ter que estar fazendo vários exercícios, uma série de exercícios protocolados dentro do programa de proteção respiratória. Um dos exercícios é falar, outro, por exemplo, é andar sem sair do lugar, fazer vários movimentos com a cabeça, olhar para cima, olhar para baixo. Tá? Dentre esses movimentos é que o respirador pode se deslocar, porque é feito, na verdade, uma simulação de um dia a dia do usuário do respirador. Uma das doenças também que nós encontramos na medicina do trabalho são as chamadas pneumoconioses. São inflamações, né, ao nível do pulmão, ocasionado por agentes químicos ou por poeiras, né, como principalmente a principal delas hoje aqui no Brasil é a silicose, que é a principal doença que gera um problema no pulmão, que praticamente esse pulmão fica bastante duro, enrijecido e perdendo a função principal nela, que é a troca, né? A função pulmonar, fazendo com que a pessoa passe ao longo dos anos, depois de 20 anos de exposição, possa ter uma dificuldade aí, respiratória, né, no seu dia a dia, gerando incapacidade e até a morte desse trabalhador. Atualmente, no Brasil, vem se aumentando a fiscalização, principalmente nas pessoas que trabalham em pedreiras, porque a gente observa nitidamente um trabalho ainda amador, né, nessas pedreiras, sem uso de equipamentos de proteção individual, ou mesmo até em situações que a gente percebe que o equipamento de proteção individual, a máscara, está presente no ambiente de trabalho, mas esse trabalhador não foi treinado, não foi sensibilizado para que ele possa entender da importância daquele equipamento de proteção individual. Outra tipo de situação que a gente vê muito são os fumos metálicos, né, que também, ao entrar, não sendo utilizado o equipamento de proteção, ele entra em contato também com o pulmão e causa agressões muito importantes, gerando incapacidade respiratória e fazendo com que o empregado tenha incapacidade. Então, o que a gente observa sempre nesses casos é essa falta
principalmente de sensibilização do empregado, a falta da manutenção dos equipamentos também que a gente observa nas indústrias às vezes, a troca das máscaras, né, dos filtros, principalmente os filtros que ficam em dado momento saturados, não permitindo a passagem do ar e fazendo com que o operário deixe de lado a proteção porque está incomodando esse trabalhador. Nos ambientes de trabalho saudáveis, a boa escolha do equipamento de proteção respiratória e os treinamentos de uso, manutenção e fuga em situações de emergência ainda são as melhores alternativas para a sua saúde.